Olá pessoal, tudo bem? Vocês que estão nos ouvindo esse áudio, é sinal que mais um passo foi dado. Esse era algumas semanas antes lançou um projeto pessoal aí chamado Libertep Podcast, deve ter ouvido no áudio anterior, então se vocês estão ouvindo esse segundo é sinal que a engrenagem está rodando, está andando. Como vários outros projetos que nós já iniciamos, alguns não prosseguiram. No entanto, chegando nesse momento que estamos ouvindo esse áudio, é sinal que o negócio está realmente andando e vamos, nesse momento, curtir a nossa primeira entrevista. Portanto, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Libertep Podcast. No fundo, arrepia aqui, não sei se vocês conseguem observar, mas é um prazer perceber que a gente pode chegar no segundo e é um projeto bacana. E a escolha do primeiro entrevistado, ele, apesar de parecer assim, né, uma escolha difícil, essa pessoa já era alvo dos nossos insights assim, desse projeto desde o início, assim, né? Quando saímos com esse projeto, essa ideia, essa pessoa já era citada lá na mente, né? Então eu tenho um grande honra e prazer de chamar aqui Nelson Leonardi. É um amigo pessoal de longa data, empresário, incansável, uma pessoa ímpar, sempre gostou de ajudar os outros, empresários e quem procurasse também, né? Vou parar a apresentação para que ele possa, durante o decorrer da nossa conversa, se apresentar um pouco. Seja bem-vindo, Nelson. Preparado para a sabatina? Olha, Lica, eu já fui apresentado de várias maneiras, mas eu fiquei... Agora, quando você falou que eu já estava no plano de entrar nesse projeto, pensa numa honra assim, de ser lembrado, né, para poder integrar um projeto tão bacana com um nome tão significativo como Libertep. A liberdade, né? Bacana. Então vamos lá. Eu até comentei, eu estava com dúvida se iria enviar as perguntas para ele previamente ou não, mas a ideia é que seja uma liberdade, que eu posso falar o que eu quiser, então ele não tem acesso às perguntas ainda, né? Mas vamos lá. Nelson, que tal comentar um pouco sobre a sua trajetória pessoal, escola, família? Bom, a gente, como empresário, né, aqui em Medianeira já há 15, 16 anos com uma empresa de gestão de documentos na área de tecnologia, que foi onde a gente teve mais contato, eu e você, né, Lica? E eu vejo que o que nos trouxe até aqui é uma confusão de coisas boas, né? Eu fui por muito tempo, eu e minha esposa, professores de dança do CTG, que a gente trabalhava com grupos de dança. Bacana. E a gente, com eles, aprendeu o senso do pertencimento, o significado de fazer coisas em conjunto e como é importante trabalhar essa noção, tanto para nós quanto para os nossos filhos, as pessoas que a gente gosta, né? Assim, o trabalho em conjunto é bem bacana, né? Então hoje na minha empresa a gente leva um pouco daquela filosofia de que tem que estar todo mundo bem, a gente procura criar um ambiente muito favorável, a gente procura fazer uma empresa que nós gostássemos de trabalhar, né? Não pode ser só um negócio financeiro, sim, ele tem que dar lucro, mas tem que ser um ambiente muito favorável. Prazeroso, né? Prazeroso. Isso aí também é uma característica que eu via muito na tua empresa, no portal, né? E a gente conversou várias vezes sobre isso, né? Que as pessoas têm que acordar de mais cedo pensando que vão trabalhar e não com aquela sensação de tenho que trabalhar. E isso aí faz toda a diferença, né, nas pessoas com as quais a gente trabalha, que elas vivam o trabalho e o senso de fazer alguma coisa produtiva para outras pessoas. Essa questão aí de vir trabalhar com um propósito, né? Eu me recordo dentro de uma das nossas atividades da nossa empresa também, tínhamos lá um café com o chefe e numa das oportunidades, uma das colaboradoras falou assim, Lica, Leandro, no portal é a primeira empresa que eu acordo e não fico pensando uma desculpa para não ir trabalhar. Né? Então aquilo lá fez muito sentido, né? E era bem divertido esses cafés aí, né? Eu conheci o Nelson, nós estávamos discutindo antes quando foi isso, não tenho certeza, nós não temos a clareza, porque eu estudei no Cefet, ele também estudou na ocasião. E eu acredito que a gente se aproximou muito mais através dos núcleos de informática, né? Do núcleo de informática da CIM, né? Associação Comercial que nós éramos
associados. Nós marcávamos reuniões para definir quando seria a próxima reunião, mas a gente foi bem bacana, a gente fez um selo sobre o lucro na ocasião, fizemos treinamentos e tudo mais. Como era, Nelson, 10 anos atrás aí, Nelson? Talvez nesse início, nesse momento que nós nos aproximamos muito mais, eu acredito que deve ter sido. Vou chutar 10 anos. Como é que era o Nelson 10 anos atrás? Poxa, aqui a gente pode pensar o seguinte, com certeza com bastante sonhos, e eu me lembro que eu fiz em 2002, pouco mais de 10 anos, né? Quase 20. Eu fiz em 2002, passei pelo Empretec, e eu lembro que tem uma das atividades lá, você passou também, né? Também, perfeito. Muito bacana, muito bom treinamento empresarial. E lá a gente tem que descrever como é que a gente se imagina no futuro e tal. E esses dias eu procurei o que eu escrevi lá. E assim, é muito próximo daquilo que eu tenho hoje, numa das minhas visões lá atrás. Eu não lembrava desse detalhe, eu não tinha imaginado a empresa sem paredes e tal, aquela situação assim, um ambiente mais... Perfeito. Que é como eu tenho hoje. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso já estava dentro de mim naquela época, né? Então, tinha sonhos e também tinha, eu até ouso dizer que eu tinha pouco foco, eu tinha muita vontade de fazer muitas coisas. E isso daí, eu fui aprendendo com o tempo que ter muitas iniciativas não é legal. A gente tem que ter foco, né? Tem que procurar um pouquinho mais de... peraí, qual é o rumo que eu quero definir, né? Ajudava muitos lugares, muitas coisas e acabava não me ajudando. Perfeito. E assim, sobre a empresa de vocês, né? A Digital Doc, ela surgiu... Essa foi a primeira... Ela surgiu já como Digital Doc? Você teve sócios, né? Ou ela surgiu com outros negócios? Como que foi o início da... Essa foi uma provocação, isso foi em 2001, cara. Um amigo falou, as prefeituras precisam digitalizar muitos documentos, elas ainda precisam, hoje elas ainda precisam, né? E vão precisar por muito tempo ainda. E acabamos começando um projeto com uma empresa de Curitiba que fazia o trabalho de digitalização, só vendia. Mexe para cá, mexe para lá, essa empresa acabou se dissolvendo, ela acabou parando de trabalhar. E eu tinha entrado na UTFPR, na época o Cefet, Sistemas de Informação. E lá eu fui construindo a ideia, fui construindo as possibilidades e desenvolvendo algumas parcerias para começar esse projeto. Incubei a ideia na incubadora, e eu lembro que na época da incubadora a gente passa por uma entrevista, uma banca, né? E a Margarete Calvila, de Medianeira, uma colega nossa que eu admiro demais, uma grande empresária, ela fez uma pergunta assim, Nerisson, esse teu produto aí, você tem certeza ele vai ajudar mesmo as empresas? Aquilo na hora me soou como uma facada no meu filhinho, do meu projetinho querido. E eu vou te falar que eu consegui responder essa pergunta, eu acho que há uns 5 anos atrás, que eu consegui esclarecer aquela dúvida que ela trouxe naquela época. Mas por quê? Um pouco porque eu não soube explicar bem a ideia. E outro pouco ligado exatamente à falta de foco do produto. O produto ele era muito aberto, faltavam algumas questões lá, e a gente foi vendo que, puxa vida, aquela pergunta ela fazia todo sentido. Então, esse é um dos aprendizados. Se a pergunta te incomoda, olha para ela, porque ali tem alguma coisa muito importante para ser tratada. Bacana ouvir, né, os questionamentos, e até quando eu comentava com outros amigos do sou da área de Telecom, né, quando a gente se incomodava com o concorrente, né, que bom que era o momento que nós mais evoluímos, né, quando você acaba sendo incomodado. Então, quando chegava um impacto para você que doía, é onde você tinha grandes melhorias na sua empresa. Né? Não dá para comparar muito, ou quem sabe dá, com essa questão do Covid, né? Tanta coisa aconteceu muito ruim, a gente não quer de jeito nenhum, mas do ponto de vista tecnológico, de quebra de paradigma, trabalho à distância, que eu mesmo era muito resistente em alguns casos, a gente teve que se abrir né, não teve muita opção, então foi e funcionou. Esse é o detalhe, né? Então, quando essas dificuldades vêm, você tem a oportunidade de fazer uma coisa melhor ou ficar sentado chorando no meio-fio. Você não fez uma enquete sobre isso no Instagram de você, sobre trabalho home office e
dentro da empresa, né? O pessoal do marketing produziu o cenário. Então é algo que eu acompanhei lá, votei lá. E eu sempre gostei, e na nossa empresa, até comentando um pouquinho para cortar um pouco, na nossa empresa nós tínhamos muitas pessoas que deram muito bem no home office, office. Com compensação, teve pessoas que queriam voltar, que se sentiam, né, a nossa empresa era muito família, assim, então as pessoas se sentiam muito bem que queriam voltar. Então a pandemia foi muito insana para todo mundo, foi muito complexa. Ela jogou, eu digo que ela colocou muita tinta, né? Deu muitos contrastes. E eu senti exatamente isso também. Tem pessoas que têm a preferência por trabalhar em casa e tem pessoas que dizem assim, gente, se eu ficar em casa não vai rolar, eu preciso estar no meio do movimento aqui com as outras pessoas. Eu tenho que ter essa sensação de acolhimento do meu time, né? Que bom que temos essa divergência, né, de comportamentos de pessoas, isso é bom, muito bom. E ainda sobre a sua empresa, né, você teve, ela surgiu com você tinha mais 2 sócios, né? Isso, quando ela começou, era eu e a esposa, e aí depois, com o tempo, essa questão dos sócios é uma coisa que eu tenho um carinho muito especial. Os primeiros sócios, de fato, da minha empresa, quando a gente estabeleceu, isso foi em 2007, se eu não me engano, 2005, 2007, eu não lembro agora. E eu tenho um papel lá, um rascunho, em que aparecia o nome do Márcio Charan e do Clédio Marshall. Foram sócios assim que me ajudaram de uma maneira que eu tenho um carinho por eles, a gente conversa volta e meia às vezes. É muito legal. São pessoas que eu sempre digo, e disse e repito, eu entregaria para eles cheque em branco, tamanha confiança que eles conseguiam me passar, tanto de seriedade de pessoas como seriedade de atitudes, né? São pessoas que me ajudaram a aprender muito sobre o meu negócio, sobre até a minha personalidade. E vendo isso sobre como a sociedade, né? Nós vemos muitas empresas que iniciam com a sociedade, mudam, ou pessoas buscam sócios. Você iniciou com uma sociedade, você depois mudou, eles acabaram saindo dessa operação, você conquistou outros sócios, depois mudou. Conta um pouco sobre isso, até para a gente dar uma visão assim para quem está querendo empreender, né? Como que visões você teve, né? Em 2013, uma empresa de Cornélio Procópio, chamada ForLogic, do Jason, do Jackson e do Diogo, também outras 3 pessoas que eu tenho, cara, eu tenho uma admiração pelos meus sócios muito grande. Eles que quiseram comprar uma parte da Digital Doc, e na época daí o Clédio e o Márcio falaram, não, tudo bem, nós vendemos, daí fiquei eu, e entrou daí essa outra turma aí, que veio também trouxeram outras percepções de mundo, de mercado, eles são de outro lugar, com uma característica parecida com a nossa, e ficaram conosco aí por 5 anos, 6 anos, e também daí eles resolveram tocar a empresa lá de Cornélio com mais foco, e eu assumi, daí eu comprei a parte deles e estou tocando a partir de 2019. Mas, assim, uma coisa que eu aprendi sobre sócios é que, cara, eu fui muito abençoado na questão de sócios. Todos os que estiveram comigo sempre foram pessoas muito leais, muito honestas, e eu não tive grandes problemas, exceto aqueles do dia a dia. Eu não tive problemas com sócios, nem para começar ou para terminar. O Jason, na época, quando a gente resolveu separar, ele falou assim, olha, a qualidade de uma relação, você mede ela no final. E nós terminamos, de volta e meia, trocamos algumas coisas, dúvidas, percepções, e eu tenho muita honra de falar desses meus antigos sócios. E eu sou uma pessoa que funciona bem com sócios, eu gosto dessa composição. Tem pessoas, tem o meu irmão, por exemplo, tem um deles, o Rodrigo, ele fala assim, meu Deus, eu não quero sócio de jeito nenhum. Eu já não penso assim, para mim foi sempre muito bom. Bacana. E nessa trajetória toda, assim, tem algo que você faria diferente, que você fala, que foi um aprendizado, desse cenário todo, desses momentos todo de troca de societário, tem algo que faria diferente se fosse hoje? Olha, olhar para trás e ligar pontos é muito fácil, já dizia o Steve Jobs, né? Ele fala que para frente é complicado, mas olhar para trás e ligar pontos é muito mais fácil. Eu acho que hoje eu daria mais atenção para algumas outras coisas que na época não me eram muito, não estavam muito evidentes para mim. A exemplo de cuidar
com mais atenção e mais foco a questão de produto, junto com sócios, me qualificar mais em algumas questões que eu fui ver com o passar do tempo que eu não tinha me preparado tão bem para aquela época. Hoje, olhando para trás, é fácil. Eu olho lá e digo assim, poxa, se eu soubesse, né? Se eu soubesse. Agora eu sei, agora é fácil. Qualificação é essencial para o empreendedor, para o empresário. Eu me recordo que nós participamos de algum treinamento lá em Toledo, com a Helena Birgman, né? Eu acredito que tenha feito alguma coisa junto no Sebrae em Cascavel, com o núcleo de informática também aqui. Sobre treinamentos, né? O que dica você dá para o empresário que está engatinhando, está dando os primeiros passos, ou está tendo alguma dificuldade? Realmente, assim, confiar no taco sozinho é complexo, então dá valorização. Você teve tanto treinamentos específicos, como eu me recordo de uma época do Jordão, que ele é um pouco mais assim, vendas, é outro viés bem forte, né, o impacto dele. Assim. Comenta um pouco sobre a tua trajetória, tudo que você trouxe de bagagem para sua cabeça, né? Quem não tem um talento natural tem que se qualificar, né? Que é o meu caso. Então, eu sempre gostei muito de treinamentos, e seja ele na parte técnica, na parte de gestão, na parte comportamental. E eu te digo que os treinamentos comportamentais foram os que mais, quem sabe, os que mais produziram impacto na minha percepção de mundo. Porque daí eu pude olhar para o mundo interior, coisas que eu fazia que eu achava muito legal. E com o passar do tempo, eu comecei a perceber assim, olha, eu vou ter que mudar isso se eu quiser outros resultados. Então, os treinamentos da área técnica, como eu falei antes, a gente passou pelo Empretec, treinamentos comportamentais, Enneagrama, programação neurolinguística, coaching, mas sempre, quem sabe, o que vocês, quem está ouvindo pode pensar é o seguinte, qual é o problema que eu quero ajustar, resolver? E aí você vai procurar um caminho, né? E aventureiro para dar treinamento tem em todo lugar. A melhor coisa é falar com alguém que já passou por algum treinamento e saber se deu resultado ou não, né? Até porque, como você comentou muito, né? Treinamento comportamental, você não percebe isso na sua empresa, né? Que você precisa disso. Se você não consegue vender, você vai buscar um treinamento de vendas, né? Se você não consegue gerir finanças, um treinamento sobre finanças. E é muito difícil para você perceber, né, que precisa uma evolução pessoal comportamental. E a gente tem visto aí nesse momento de pandemia, mas um cenário muito louco, né? As mentes assim, bem voando, assim. Então, assim, eu acredito muito que essa questão... E nos últimos anos surgiu muito disso, né? Tanto coaching, tantas outras... Coaching, que é a palavra que, né, durou um estigma, assim, antes. Prostituiu essa palavra. Mas treinamentos comportamentais para você auto-perceber as mudanças, eu acho que tem muito mais... Talvez ajudaria muito mais a evolução empresarial do que um treinamento específico. Né? Esse ano nós fizemos o nosso planejamento estratégico. Eu tive sorte. Eu acabei escolhendo o Juliano e a Araceli da Ponte Desenvolvimento, e eles fizeram o planejamento estratégico para nós, ajudando a perceber propósito, visão de futuro, umas coisas assim que estavam meio difíceis de eu esclarecer. E eles fizeram um trabalho magnífico. Com o planejamento estratégico veio um acompanhamento de um trabalho comportamental. Isso foi um pedido meu. Eu falei, olha, eu gostaria que, com o planejamento estratégico, eu gostaria de fazer um trabalho de acompanhamento do aspecto de desenvolvimento comportamental. Tá, mas você quer mais uma coisa ou outra? Eu falei, olha, eu quero as duas coisas. Se eu fizer um bom planejamento estratégico, sem o desenvolvimento comportamental, é muito comum acontecer que o planejamento estratégico naufrague. E só um planejamento, só o trabalho comportamental sem o planejamento, daí você vai sem foco, daí é aquela coisa que parece que fica uma coisa meio manca, né? Então eu pedi para eles e está dando muito certo. Eu pedi que eles dessem muita atenção para o desenvolvimento comportamental, principalmente do dono da empresa. Porque se eu não estiver bem, e eu procuro colocar para a minha turma lá, principalmente os maiores desafios, as fraquezas. Que eu tenho uma situação que eu sou muito impulsivo e às vezes, com frequência, agressivo. Isso é uma coisa que me incomoda e às vezes está fora da minha alçada. Quando eu vi, eu já estourei.
Isso já foi, já aconteceu. Então eu procuro alertar a minha equipe sobre o meu comportamento. Quando eu estiver derrapando, eles vêm e me avisam. Né? E estou procurando dar espaço para eles fazer isso sem medo nenhum de represália. Né? Você comentou planejamento estratégico, né? Você imagina como que é você fazer isso agora, tu deve ter feito vários na sua trajetória, né? Não sei se faz cada ano, cada planejamento estratégico? Sim. Por que será que nós fizemos 2, 3 também? É tão desafiador para os empresários que estão começando assim, então, pensar que antes de executar uma empresa, dar o início, start, ou a cada 2, 3 anos, fazer um planejamento estratégico. Falta perceber que isso é importante, ou o que acontece que talvez, ou eu estou imaginando, né, que poucas empresas façam planejamento estratégico, mas a gente acompanha algumas empresas que surgem na cidade, abrem as portas, alguns meses depois fecham, que talvez faltou isso, né? Então, que dica você daria para os empresários que querem começar a desenvolver, ou que até que esteja a sua trajetória, já tem 5, 10 anos, né, que nunca fizeram planejamento estratégico, deveria pausar um pouco e fazer algo, um plano mesmo, né? A pergunta é complicada porque trabalhar na cabeça dos outros vai saber, né? Mas, assim, algumas hipóteses podem ser levantadas. Uma delas é não ter uma cultura de planejar com mais a longo prazo, né? Diz o ditado que nós somos muito bons em 2 planejamentos. Um deles é viagem de férias e outro é de casamento. A gente se prepara, planeja com mais cuidados nessas 2 coisas. Nas outras, vai, né? Eu mesmo já fiz vários planejamentos que foram ótimos, assim, cara, daria e engavetei. Aí o que acontece? Às vezes você não acredita suficientemente nele, tem bons motivos sinceros para abandonar, mudar de plano, fazer de um jeito diferente, sei lá, tem muito contexto. Para esse ano eu procurei, por exemplo, para seguir, nós estamos acompanhando mês a mês, fazer uma coisa simples e executável, não muito, como é que eu vou te dizer, não muito pirotécnico, audacioso. Tem que ser uma coisa que isso aqui nós vamos fazer, que dá para fazer. Daqui a pouco você faz um negócio muito fantástico, e eu não estou dizendo que está errado, só que daí para minha realidade de acompanhamento, quem sabe eu acabo sabotando antes de executar isso. Talvez você não vai ter braço suficiente para tudo isso. Né? Uma das coisas que a gente colocou na visão, por exemplo, do planejamento é ter uma empresa feliz. Né? Ter uma empresa feliz. Aí, lógico, se tu quer ter uma empresa feliz, tu tem que medir se está sendo feliz ou não. Como é que mede felicidade? Como é que tu acha que mede felicidade? Eu não tenho ideia. Então, a gente discutiu muito isso aí, a gente criou um indicador na empresa lá. Nós temos um indicador de OBA e UFA. A tua semana foi mais OBA ou foi mais UFA? Quer dizer, se você está trabalhando com puxa, legal, ou nossa, só encheção de saco. Não quer dizer que você não tenha que ter, às vezes, semanas UFA. Né? Às vezes, para chegar no oásis, você tem que cruzar um deserto para chegar lá. Então, a gente procura salientar que tem semana que vai ser muito mal. Agora, quando você sucessivamente tem semana UFA, é mais ou menos como a sua colaboradora antiga diz assim, eu vou arrumar uma desculpa porque essa semana eu não quero trabalhar. E aí a gente criou esse indicador, o OBA e o UFA, medido de uma maneira bem simples, até para avaliar, e se tiver que corrigir alguma coisa, a gente consegue trabalhar com a turma lá. Medir o subjetivo é um desafio. Sempre tem jeito, sempre tem jeito. O professor Pavani, que é uma das pessoas que eu gosto muito também, ele diz assim, existe indicador para tudo, tem como medir, você só tem que se dedicar ao negócio para saber se você está, que resultado você quer daquilo lá. Então esse indicador do OBA e UFA para medir se você está feliz ou não no trabalho, foi daí que a gente tirou um pouco do insight. E agora uma visão assim, veja que você faz parte da área de tecnologia, de TI, nós participamos nós damos o nome Iguaçu Valley, né? Da nossa medianeira, um projeto de união nessa questão, agora tem a Câmara Temática junto com a Câmara Técnica de Inovação. Inovação. Tudo isso tem a ver com, eu acredito, com teus sonhos, teu propósito, de ver a cidade evoluindo como polo de tecnologia e tudo mais, além do parque tecnológico que está para
andando, mesmo durante a pandemia, né? A gente percebeu que as obras lá continuavam, né? Comenta um pouco assim, sobre a sua visão de futuro da Medianeira, assim, como que você gostaria de ver ela daqui 10, 15 anos, a tecnologia, a inovação, né? O que você sonha? A nossa cidade, ela é uma cidade... Eu gosto muito de morar em Medianeira, eu acho que ela é muito bacana. Ela é uma cidade que tem muito espaço e oportunidades, está crescendo, e ela tem mentes muito boas trabalhando na cidade. São pessoas assim que têm condição de, em conjunto, produzir um impacto, seja na administração pública, seja lá na CIMI, que a gente já fez parte lá de diretorias. São pessoas assim que estão de fato engajadas em fazer produzir um impacto. Então eu tenho uma visão de que quando a gente conseguir operacionalizar o parque tecnológico, quer dizer, ele já está lá, o que falta é, esses dias eu falei, para mim eu só vou achar que existe o parque funcionando quando a empresa estiver lá dentro, tocar o telefone e o cara da empresa atender assim, ó, né? Lá dentro do parque, atender e falar o nome da empresa dentro do parque. Daí para mim vai estar funcionando. O parque já existe, a estrutura, né? Mas para tornar realidade tem que ter uma empresa lá dentro funcionando e gerando negócios. Então eu imagino que no futuro nós vamos ter um ambiente aqui muito mais favorável a negócios, favorável a viver com qualidade de vida. Eu vejo que a cidade está também se desenvolvendo nesse lado aí, e ela é muito favorável a você conseguir gerar um índice de desenvolvimento de pessoas muito bom. Eu não sei das outras cidades, mas eu vejo que a nossa cidade tem esse espaço para isso aí. Eu me recordo quando, se não me engano foi o Adolfo, né, que trouxe o Cefet para cá, né? Mariana, lá no fim da cidade, né? Veja como foi importante ele ficar distante dela, né? Levou o desenvolvimento para lá, né? Como a cidade evoluiu, né? Com tudo isso, movimentou famílias, pessoas, jovens morar para cá, então tudo isso, né? E a gente comenta que agora o parque tecnológico está lá do outro lado da cidade também, né? Mas é um cenário, veja que você fez há 20 anos, sei lá, quantos anos atrás. Talvez, nesse momento, o parque tecnológico vai parecer tão longe, mas daqui a 10 anos a cidade vai estar ligada lá vai ser um polo, né, de desenvolvimento intelectual, então vai ser assim, a cidade não fica só polarizada, né? Ela vai acabar. Expande, né? Isso é verdade. Eu vejo que eu fui aluno da primeira turma de eletromecânica no ano de 90, né? Quando foi a primeira turma. Eu também fui nessa época. E eu tinha só 2 turmas, uma de alimentos, uma escola imensa, nossa, como é que pode uma escola tão grande só com poucos alunos? E olha a potência que virou o TFPR depois de todo esse tempo. Então, a visão de futuro, ela é muito importante para alavancar que coisas assim aconteçam. Nossos filhos vão colher esses frutos que a cidade vai evoluir muito. Com certeza. Uma vida única. E assim, que dica você, já que está falando sobre escola, né, sobre universidade, que nós temos o Mondrone, também tem um curso técnico de informática, né? Que você é empreendedor na área de TI, temos tantas empresas aqui que buscam, né, jovens, né, colaboradores para isso. Que dica que você deixa para os jovens que estão buscando, né, um sentido da vida, assim, o que eu vou seguir, que caminho eu vou seguir, o que você dá de dica e sugestão para esses jovens, né? Eu tenho duas filhas jovens e a minha esposa, que é a minha atual sócia, a Sônia. A gente sempre pensa nas nossas filhas, né, sobre desenvolvimento e qualificação. A Júlia está se formando agora em psicologia, né? Já está fazendo uma pós, antes de terminar já está fazendo uma pós. E a Renata está com seus 16, indo para 17 anos, agora vai fazer aniversário daqui uns dias, e também buscando espaço. Então, dica para jovem, dica muito fácil, né? Dar palpite é uma delícia, a gente não tem responsabilidade nenhuma, né? Então, parece certo. Mas aqueles que querem empreender, quer dizer, abrir um negócio, pensar assim, o que eu quero resolver e para quem eu quero resolver. Quem sabe é uma dica que eu sabia, mas eu não dei a devida atenção no início da minha trajetória como empresário. Foco, de novo, foco. O que eu quero e para quem eu quero entregar. Esse é um dos pontos. Se você não sabe, não tem problema, não sofra com isso. Às vezes começar é o que basta, né?
Nós falávamos antes do feito e do perfeito, né? Então eu tinha ouvido aquela frase do feito melhor do que perfeito, mas está errada essa frase. A frase correta é feito antes do perfeito. Você faz primeiro e depois você ajeita e deixa bem legal. Então quem quer empreender, comece, procure orientação. Eu já tive o prazer de receber alguns alunos até da UTF para, o que você faria e tal. Que bom dar palpite na vida dos outros, né? É muito gostoso. E para quem não vai empreender, quem está trabalhando, sempre ter com clareza qual é o problema que você está ajudando o teu chefe a resolver. Se você tem clareza do problema que você está resolvendo para o teu chefe, é muito mais fácil de você ajudar ele e a empresa dele a serem melhores e maiores. E ele vai ver isso aí. E até para quem quer empreender, né, ou tem ideia, hoje existe muito desses investidores anjos, né, e tem tanta outra fonte. Então eu acredito que tem medianeiro, tem empresários, todos que gostariam de ter pessoas, né, com ideias novas, ligadas a desafios, né, que precisam dar uma alavancada. Eu acredito que Cascavel tem muito ativo, né? Muito ativo, né, nesse sentido. Então eu acredito que consiga também fazer isso. Então quem quer empreender realmente busque. É possível ter pessoas para participar do projeto de cada um. Veja, muitos podem ser. Você pode ser um termo agora, um mentor, né? Porque a pessoa tem uma ideia, você já viveu anos uma trajetória para cortar alguns caminhos para ela, né? E a parte do investimento financeiro pode. As pessoas podem procurar ajuda ou podem ajudar, né? O Jordão tem uma frase que ele diz assim: você não precisa ser faixa preta para ajudar os outros, com faixa amarela já consegue ajudar. Então, às vezes, um pouquinho de estrada que você tem já pode dar uma dica que pode economizar muito tempo de outras pessoas. E sobre a sua, né, sobre o que você vê como o teu, qual é o teu propósito de vida, assim, né? Tu tem anos nessa empresa, o que tu imagina? Tu já chegou, já conseguiu identificar o teu real propósito nessa vida? Por que a tua sementinha foi plantada nessa vida, né? Para a empresa, a gente já conseguiu escolher um propósito muito bacana que faz muito sentido para mim, que é tornar mais fácil a vida da gestão da informação e dos documentos nas empresas. Então, isso é uma coisa que, para o meu negócio, eu digo assim, se a gente conseguir tornar mais fácil a gestão da informação e dos documentos, para nós é aquilo que movimenta, né? Então, para a minha vida, esses dias eu estava pensando se isso está alinhado ou não está alinhado. Com certeza alinhado está. E eu, por muito tempo, eu me cobrei muito. Não tenho um propósito para mim, não tenho. E há pouco tempo atrás eu ouvi alguém falando assim, cara, não sofra com isso. Segue o teu caminho. Se não está claro, se não tem, quem sabe você não está pronto para receber isso aí, se você está procurando muito bem. Mas apenas continue fazendo o que você está fazendo com qualidade, com coração. E é isso que eu tenho feito. Bacana. Joia, eu acho que a gente pode encerrar aqui essa nossa primeiro bate-papo, né? E eu queria até te fazer um convite, né? Vejo que você tem uma trajetória bacana. E que tal você fazer parte desse projeto, desse Liberté Podcast? Eu descobri o termo co-host, né? Co-host não é uma coisa, né? Então, de fazer parte desse, me ajudar, agora eu como Leandro, né? Peço ajuda para que a gente possa junto, eu e você, contribuir um pouco com a nossa sociedade, nossa comunidade, né? Talvez esse projeto ele possa fazer sentido, né? Lá na frente para algumas pessoas. Se mudar a mente de uma pessoa já vai fazer todo sentido, né? Então eu abro o convite, se você quiser ser um parceiro nessa trajetória, ficaria muito feliz também. Eu fico muito honrado com esse convite. Esses dias, quando você me deu o spoiler desse convite, eu fiquei pensando, meu Deus, é um prazer muito grande. Com certeza eu estou muito animado com a ideia do projeto e pode contar comigo, eu farei o melhor. E eu fiquei pensando assim, qual seria o grande lance nosso, né? Quem sabe inspirar pessoas. Se nós dois sairmos inspirados, já estamos num bom caminho, né? O fato de eu termos conseguido marcar esse momento e nos juntarmos, né? Vejo quantas vezes pelo núcleo tentar, vamos tomar um café, não? Então, eu nem encontrar os amigos já faz um bom sentido. Então, se eu conseguir
esse projeto todo, trazer amigos até para conversar conosco, já vai ter todo sentido também. Se conseguirmos ajudar alguém também fica melhor ainda, né? E o Leandro apresentou uma lista de nomes assim dos quais ele gostaria de entrevistar. Eu fiquei pensando, meu Deus, vai ser um grande prazer poder ouvir a história das outras pessoas. Porque cada um tem um pouquinho de história, é uma bobagem, mas tem histórias relevantes para contar e ajudar outras pessoas a serem melhores naquilo que elas fazem. Show de bola. Bacana então, pessoal. A gente agradece aqui a quem está nos ouvindo. Nós faremos esse, como é um projeto, o nosso projeto é que ele seja semanal, então talvez nas próximas semanas vamos entrevistar mais alguém e publicar nos canais em que estamos ainda aprendendo, como é o segundo, a gente está em processo evolutivo quanto a isso, mas no Spotify já ficou claro que é possível, né? Então a gente agradece o Neres pela presença e nos próximos a gente vai se encontrar. O Neres vai fazer parte junto desse projeto e eu acredito que vai ser muito divertido para vocês que estão nos ouvindo também, vai ser bem, bem divertido. Grande abraço, meus amigos. Você quer dar um toque final aí? Agora como co-host. Co-host agora? Leandro, obrigado pelo convite novamente. Você é um cara que tem também me inspirado e eu fico muito feliz de podendo estar contigo aqui nesse projeto. Vai ser muito legal os próximos encontros. Um abraço. Show de bola. Grande abraço, pessoal.